Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar apresentando o estudo a respeito de Jesus. Quem é Jesus dos evangelhos? Nós estamos descobrindo a Jesus como amigo dos publicanos e pecadores. Com eles comia, bebia vinho, e Jesus veio justamente com essa missão. Nós vamos observar em todos os evangelhos, estamos iniciando no Evangelho de Lucas, que Jesus ele tinha total consciência dessa direção do Espírito Santo, para que ele fosse realmente ter um encontro com os publicanos, com os pecadores, isto é, com os excluídos, com os que estavam proibidos de frequentar o templo, de comer na mesa, de participar do banquete da salvação, da vida plena, da vida com abundância. Então, Jesus veio realmente buscar o que se havia perdido. Ele, em todos os momentos, demonstrava isso. Ele veio para os perdidos, ele veio para os publicanos, ele veio para os pecadores. E ele então manda preparar a festa, porque muitos pecadores vão se converter, vão se aproximar, vão retornar ao culto, à adoração, ao louvor, serão batizados com o Espírito Santo. Então a obra de Jesus está realmente direcionada a publicanos e pecadores. E faz parte da salvação tirar da tristeza, das trevas, da enfermidade, da opressão maligna, demônios, espíritos malignos, e trazer para a vida com abundância, a vida com alegria. Para uma salvação que produz celebração, produz paz, produz vontade de cantar, de louvar, de saltar de alegria. Transforma a tristeza em alegria. E é isso que nós vamos ver agora em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Então, essa afirmação, quando Jesus vai ali na sinagoga e lhe é dado o livro de Lucas, ele abriu o livro de Isaías, ele abriu o livro e achou o lugar em que estava escrito, como é relatado aqui em Lucas capítulo 4, realmente ele vai definir a sua obra, o seu ministério, a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então essa é a sua missão. Se ele estiver em um lugar, em uma cidade, e ali houverem pessoas ricas, os religiosos, pessoas que já são bem-vindas nas festas, no templo, na adoração a Deus, na sociedade, e no meio ali tiverem pobres, jogados, excluídos, para o qual viram as costas, para o qual não dão atenção, Jesus vai se unir aos pobres. Jesus vai abraçar os pecadores. Jesus vai ao encontro do perdido. Porque o Espírito do Senhor sobre ele lhe ungiu com essa missão. Então ele veio como salvador do perdido, ele veio como salvador do pecador. Então ele tem que encontrar o pecador, ele tem que chamar o pecador, ele tem que abençoar, ele tem que curar, tem que libertar, ele tem que ver qual é a algema, qual é o problema que está fazendo aquele homem, aquela mulher estarem daquela forma, como pecadores. Não é acusar, não é condenar. Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Ele veio ser o redentor. Por algum motivo, por alguma palavra, por alguma atitude, alguma ação, alguma coisa, ele se tornou pecador e foi afastado. Ele está triste, ele está isolado. Então Jesus vai buscá-lo e vai encontrar uma forma de dizer: seus pecados estão perdoados, você está absolvido, a misericórdia te alcançou, a paz, a salvação, a vida eterna. Então vamos pular de alegria, vamos louvar a Deus, vamos nos alegrar com a salvação que chegou a essa casa. Por isso ele é amigo de publicanos e pecadores, come com eles e bebe vinho com eles. Porque é a continuidade, é encontrá-los oprimidos, endemoniados, abandonados, tristes, caídos no chão. Jesus os cura, liberta, resgata e prepara uma festa. Essa é toda a sequência também da nossa vida
com Jesus. Ele nos encontrou, ele nos redimiu, nos pôs de pé, nos batizou com o Espírito Santo e vamos festejar eternamente com ele. Haverá bodas do Cordeiro, uma grande mesa, uma grande celebração, o banquete celestial, o banquete da vida eterna, com a maior alegria, a maior festa de toda a história, de todos os tempos, de todos os lugares, é a alegria do reino de Deus. Quando Jesus fala que chama para o reino de Deus é chegado a vós, é esse lugar de celebração, de festa, de alegria, de louvor, adorando a Deus em espírito e em verdade, batizados com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está sobre mim, disse Jesus, é citado aqui em Lucas 4, o texto que nós vamos também ler na sua íntegra, lá em Isaías 61. Mas inicialmente vamos aqui, o texto que é mais curto é o texto de Lucas 4. Então o Espírito Santo está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar é trazer uma mensagem de alegria e de unidade. Ele veio evangelizar os pobres, veio anunciar aos pobres a alegria de retornarem ao lar, ao louvor, à presença de Deus, à comunhão com Deus. Evangelizar são novas de grande alegria, que vão trazer alegria. Evangelizar também é anunciar que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, e você pobre, você pecador, você publicano, você que estava excluído, você agora tem a chance de retornar. O evangelho é o evangelho que faz a paz entre a glória de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus, o que Deus tem para dar, as promessas de Deus a Abraão. Então, a evangelização da paz entre a verdade de Deus, do céu, e o pecador, ou o gentio, ou o publicano, o excluído aqui na terra, que então faz a paz. E o que está perdido se encontra com o céu, com as bênçãos de Deus. E então ele começa a se sentir alegre e feliz, porque ele faz parte novamente do povo da herança de Deus, vai receber a herança de Deus e vai viver eternamente na presença de Deus. É o evangelho da paz entre o perdido e a salvação de Deus. É trazer o perdido para a salvação, unindo, fazendo paz. Estamos juntos agora, estamos enxertados na videira, entre os judeus, entre as promessas de Deus a Abraão, o povo de Deus, e através de Cristo, e com o batismo com o Espírito Santo, realizando então essa paz, essa união nossa com a glória de Deus, com a presença de Deus. Enviou-me a curar os contritos de coração. Então, se Jesus está andando pela rua, lá na Galileia, na Judéia, por todo Israel, ele está andando, e ele vê um rico, vê um escriba, vê um sacerdote e um contrito de coração, alguém deprimido, alguém que está sofrendo, foi rejeitado, foi humilhado, foi desprezado, foi desvalorizado e ele foi excluído. Ele está triste, contrito de coração. Jesus vai abraçar este contrito de coração. Enviou-me a curar os contritos de coração. Ele vai chamar para sua casa, para a festa, o contrito de coração. Era para o sacerdote, o escriba, o fariseu, o homem rico ali da sociedade judaica, ou mesmo romana, quem estivesse ali, era para se unir, entender a missão de Cristo, de salvar o pecador, o que se havia perdido, e vir à festa. Porém, o religioso quer honra, ele quer ser como fariseu, ele está cheio de hipocrisia, ele quer ser mais valorizado do que os outros, então ele rejeita tanto o contrito de coração, o que está caído, quanto Jesus, que vai estar abraçando o contrito de coração, vai estar convidando para ir para a casa dele realizar um banquete, uma festa, para comer e beber vinho juntos com Jesus, para se alegrar. E o fariseu, o escriba, o religioso, o sacerdote, vão ficar do lado de fora murmurando. E assim vão perder a bênção, não vão participar da festa, deveriam vir participar da festa junto com Jesus e os pecadores. E os que estão contritos de coração, os pobres, todos esses aos quais Jesus veio, Jesus vai primeiro dar atenção para isso, porque foi para isso que ele veio.
Ele veio para os que estavam caídos mesmo, perdidos. Então, quando nós conhecemos realmente este evangelho, que o Espírito Santo está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, nós vamos entender realmente a missão, a obra de Deus de buscar o pecador e chamar para os nossos pátios, para os nossos locais de culto, para os nossos lugares de festa. Convidá-los para estar juntos, ocupando os primeiros lugares. Pois a missão é para eles. A missão dos céus é buscar estes que estão caídos na terra, os que estão perdidos, os pobres, os pecadores, os publicanos, os que são rejeitados. Versículo 19 diz assim: a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui está a missão de Jesus, ele está se apresentando. Eu tenho essa missão, o Espírito Santo está sobre mim. Deus me mandou, o Pai me mandou, vim realizar essa missão. Então eu vim para estes. Eu não vim aqui para vocês que estão muito bem, estão dirigindo aqui a sinagoga, estão na liderança, estão com o seu cargo, estão com tudo em dia, tudo muito bem, o emprego, o salário, todas as condições aqui de tranquilidade. Eu vim para os que não estão tranquilos. Vocês estão em paz? Eu vim para os que não estão em paz. Vocês estão com saúde? Eu vim para os enfermos. Eu vim para os que estão excluídos por causa da sua doença, para não contaminar os outros, por causa da sua pobreza, porque não interessam para os ricos, não tem nada a oferecer. Eu vim para esses, eu vim oferecer-me por eles, amá-los e dar de graça a esmola dos céus, trazer o benefício para quem não tem, para quem não merece. Mas vocês não fazem isso. Vocês excluem mesmo o que está com problema, o doente, o contrito de coração, o cativo, o cego, os oprimidos. Esses você exclui, eles não têm nada a oferecer, eles não podem dar o dízimo, eles não vão ajudar, esses não interessam. Mas Jesus vai ficar com eles. E vocês não vão entender Jesus. Por isso que nós estamos aqui apresentando Jesus do Evangelho, da paz. Quando nós falamos em Evangelho, nós já temos que ter essa direção do Espírito Santo que está sobre nós para nos ungir, para evangelizar os pobres. Quando falamos de Evangelho, é fazer a paz entre o pecador, o perdido, o gentio, o que está cego, o que está caído, está pobre, miserável, nu, está pedindo esmola porque ele está com o coração ferido, ele não tem alegria para trabalhar, para viver, para vencer. Então nós trazemos este evangelho. Jesus veio com essa missão. O Espírito de Deus vai sempre trazer a Jesus essa direção. Por isso é que ele próprio afirma, ele confessa: o Espírito Santo está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É aceitável. A própria palavra em português já nos leva a entender isso. É quando é justamente para que os que estão fora, os que estão excluídos, os pecadores, seja o que for, qual palavra, sejam redimidos, alcancem redenção. Então essa palavra do mal, essa palavra que os derrubou, será apagada pelo sangue de Jesus e eles serão aceitos, o ano aceitável do Senhor, o ano da remissão, o ano do perdão, o ano do jubileu. Nós poderíamos usar vários nomes mais sofisticados, mais de acordo com o hebraico, que trariam uma impressão melhor. Mas este próprio que é citado aqui no português, o ano aceitável do Senhor, é para aceitar o pecador, é para aceitar o oprimido, o cativo, o enfermo, o contrito de coração, o que está sofrendo, o que sofreu, está triste. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje Jesus está realmente anunciando isso. Isso é importantíssimo. Isso é o marco do início do seu ministério. Vocês verão isso daqui para frente. Eu vim buscar o que se havia perdido. Eu vim para os enfermos. Eu vim salvar os pecadores. Eu não vim trazer a palavra de condenação para os pecadores.
vão receber palavra de condenação quem rejeitar a mim e aos pecadores. Quem rejeitar a salvação dos pecadores, quem rejeitar a redenção, a remissão do pecador, este também será rejeitado por mim. Este vai sofrer. Este será condenado. Quem rejeitar a mim, a minha palavra, e a minha palavra está acompanhada do Espírito do Senhor que está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, quem rejeita os pobres, rejeita a unção do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, de que quem está em Cristo ama o pecador. Claro, não ama o pecado, mas ama o pecador e Jesus veio para redimi-lo, para comprá-lo, para que ele retorne à casa do Pai. Nós não podemos ser como o filho mais velho do pai do filho pródigo, que preparou tudo, bezerro cevado, alegria, festa para o pecador que havia se arrependido. Mesa, vinho, comida, festa, celebração. Então é acompanhado. Se Jesus veio buscar o que se havia perdido, salvar o pecador, prepare a festa. Vai ter muita festa. Cada pecador convertido é festa no céu, e que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, que também haja festa na terra. Que a nossa vida com Deus, com Cristo, seja uma vida de festa, de redenção, de alegria, de salvação, de pessoas restauradas, restabelecidas, que têm de volta o que havia perdido, são aceitos por Deus, a redenção, a realmente este ano proposto por Deus, que eles possam então retornar à sua terra, à sua casa e receber em dobro. Isso está muito claro em Isaías capítulo 61, onde está mais completo essa afirmação de Jesus, quando Jesus abriu o livro de Isaías 61, a partir do versículo 1, que está escrito assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, toda uma restauração. É o ano do jubileu, é o ano da restauração. Jesus veio cumprir este tempo e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vai me dirigir para essa obra. Eu vou olhar para o contrito, eu vou olhar para o cativo, eu vou olhar para o que está preso, vou olhar para o manso, para o pobre, para o humilde. Esses eu vim buscar. Eu vou estar perto deles, eu vou entrar na casa deles, eu vou comer com eles. Eles vão chorar aos meus pés, vão derramar lágrima, vão quebrar o vaso de alabastro. E Jesus tinha uma visão muito clara disso lá no livro de Esther, Neemias e Esdras, que nós trabalhamos aqui, dessa restauração do povo voltando do cativeiro, do retorno. É como essa palavra de Jesus para restaurar o povo, proclamar liberdade, abertura de prisão aos presos. Aconteceu isso com o povo de Israel nessa época. E eles vieram então como os cativos, os presos, que Jesus está dizendo aqui, pelo Espírito Santo, voltaram para Jerusalém para realizar festas, a festa do Purim, o banquete de Esther, o banquete de Neemias, o banquete de Esdras. Então Jesus veio para realizar banquetes. Por isso é que viram ele comendo e bebendo vinho com os publicanos e com os pecadores, porque ele realmente veio nessa visão de que haveria restauração e que também haveriam mulheres como Esther participando. Por isso nós falamos de Maria Madalena, falamos de Susana e tantas outras mulheres, própria Maria, mãe de Jesus, que participavam do grupo e se alegravam e faziam festas, motivavam as festas, enriqueciam as festas. Havia alegria, havia celebração, havia dança, havia tudo isso. Por isso Jesus vê no livro de Esther um sinal, uma tipologia dessa redenção promovida por Esther e por Mardoqueu. Então Jesus vai promover esses banquetes de Esther, que foram tantos, e que no final a festa foi do povo judeu. Todo o povo judeu participou do grande banquete,
pelas ruas com alegria, com desfiles, com celebração, com roupas coloridas, representando o reinado de Mardoqueu, a prisão de Amã, a humilhação de Amã, tudo isso era representado, como se fosse apresentando uma performance pelas avenidas, pelas ruas da cidade, de todas as províncias, naqueles dias de festa. Todos comendo, bebendo vinho, bebendo as bebidas mais agradáveis e fazendo festa e desfilando e comendo pão, comendo bolo, dando para os pobres, não, nada era vendido, tudo era distribuído. Então, uma grande festa, a maior festa, a festa da salvação de Esther, de Neemias, de Esdras, que agora Jesus também traz. Essa festa tem que ser superior à de Assuero, que havia sido a festa mais marcante de toda a história da Babilônia, do Império Persa. Ele queria que tivesse sido a maior festa já que tivesse acontecido no mundo. Mas vem Esther e Mardoqueu e dizem: a nossa festa agora dos judeus, da vitória, da mudança da sorte, nós que estávamos condenados a morrer, tivemos condição de matar os que nos queriam matar. Então essa festa agora será maior. E Jesus veio com essa visão, com essa unção. Vamos ver isso aqui em Isaías 61. Isso está aqui. Versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, o ano aceitável é o ano da redenção, é o ano em que vai haver o retorno do povo para a presença de Deus, para Jerusalém, para o templo, para o louvor, para as festas bíblicas, a festa da Páscoa, a festa das cabanas. Então, eles começaram a realizar as festas como mandamento de Deus para que ali fosse o lugar da alegria. E neste ano aceitável de Deus, no ano da redenção, o ano da alegria e o dia da vingança do nosso Deus. A vingança como foi no período de Esther, em que os judeus puderam matar os que estavam preparados com vontade, com o propósito de matar os judeus. Houve uma mudança na história e foram os judeus que mataram. Então houve consolo a consolar todos os tristes. Então todos estavam com medo da morte, se alegraram com essa situação, porque foi o dia da vingança do nosso Deus. Quando os que queriam a nossa morte, eles morreram. Então houve realmente este ano, Jesus está anunciando esse ano da festa, ano da alegria. Então o versículo 3 diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então veja bem essa mudança. O que era tristeza vai virar alegria, vai virar festa. O que era tristeza vai ser trocado por óleo de gozo, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Em vez de pessoas caídas, com cinza, com pano de saco, com tristeza, com medo da morte, então, após o jejum, após a oração, virá vestes de louvor. Vamos dançar, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos fazer festa. Então, Jesus veio para fazer festa. Se ele vai curar os enfermos, expulsar os demônios, e as pessoas serão livres, essas pessoas vão promover festa. Vai haver muita festa. Então, a missão de Jesus, do Messias, no Novo Testamento, e que deve ser nossa, é a festa. E onde a festa, cântico, alegria, multidões se aproximam. Multidões querem estar ali, porque veem que Deus está no meio de nós. Deus está fazendo grandes coisas. Com certeza, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, saltamos de alegria. É exatamente o que Jesus está dizendo. E nós, então, seremos chamados árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, com esse resultado, o nome do Senhor será glorificado e as multidões virão para desejar participar conosco da vitória, da bênção, da alegria, da festa. Crianças, mulheres, jovens, homens, pessoas da terceira idade, todos querem celebrar, todos querem ser felizes, todos querem ter vitória, todos querem ser abençoados com paz.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tem misericórdia de ti e te dê a paz. Então todos nós queremos a bênção de Deus para termos paz. Então, havendo essa vitória, vendo óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, haverá paz, haverá louvor, haverá festa, haverá banquetes muito maiores do que os de Assuero. Então, essa é a missão de Jesus. Ou você pensava que a missão de Jesus era pôr todos sentados no banco e ele falando por 2 horas, depois mandando embora para casa? Não, a missão de Jesus é festa, veste de louvor, óleo de gozo e o nome do Senhor sendo glorificado. E todos batizados com o Espírito Santo e cheios de alegria, força e poder de Deus. Versículo 4. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então tudo que era tristeza, era derrota, era destruição, coisas que não davam certo, serão transformados. Os lugares antigamente assolados serão edificados. As pessoas terão dons de sabedoria, de edificação, de visão, de coisas belas, de coisas que glorificam a Deus, de coisas bem feitas, como Salomão teve para edificar o templo, para edificar o seu palácio. E a rainha de Sabá viu a ordem, a beleza da casa, da mansão de Salomão e do templo que era ligado. Havia o evangelho, havia uma paz entre a vida pessoal do rei e o culto e o templo, a adoração, que ela disse que a sabedoria que haviam falado com ela não se comparava que ela tinha visto em Salomão. E toda a sua terra, ela e todo o seu povo se converteram ali. Multidões então vão chegar nesse ambiente, porque as coisas serão bem feitas, haverá paz, haverá uma sabedoria do Espírito Santo. Todos batizados com o Espírito Santo vão falar coisas corretas dentro da ciência, dom de sabedoria, dom de ciência, dom de revelação. As coisas serão corretas, não haverá vergonha, não haverá coisas mal feitas, não haverá coisas sem sentido sendo faladas e causando realmente derrotas e vergonha para o povo de Deus, mas haverá restauração das coisas anteriormente destruídas, mal feitas, que caíram, que foram ruindo, que nem sequer terminaram de ser construídos, lugares assolados, e renovarão as cidades assoladas. Então veja o grande aspecto, a amplidão dessa obra de Deus, espiritual, material, física, financeira, da construção, e o mundo vai crer, todos vão ver, e o nome do Senhor será glorificado por essa sabedoria na vida, no trabalho, na compra, no negócio, na venda, na construção. É algo que nós temos esse direito também, como Salomão teve de pedir sabedoria e Deus se agradou disso, ele deu. Tiago vai dizer lá na sua carta, peça sabedoria, porque Deus se agrada. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus se agradou, disse, vou te dar tudo, vou te dar riqueza, poder sobre seus inimigos, vitória e sabedoria. De tanto que Deus se agrada realmente de nos dirigir com esta sabedoria. O que está também no versículo 5, que diz assim, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Veja bem agora como já abriu, o Espírito de Deus já abriu o nosso entendimento. Nós já sabemos que como houve festa, como houve louvor, alegria, o nome do Senhor foi glorificado, nós já sabemos que multidões de outras nações vieram querendo estar com os judeus. Tanto lá em Esdras, quanto Neemias, quanto Esther, e Isaías fala sobre isso. Então haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. Por quê? Porque esses estrangeiros vão se juntar, vão dizer, como ali nas províncias, ali durante o Império Persa, durante também o período de Neemias, posterior, os vizinhos também chegaram e disseram, nós queremos estar junto com vocês, queremos nos unir a vocês, porque Deus está com vocês, porque vocês sabem celebrar, vocês sabem cuidar dos necessitados, dos pobres,
dos excluídos, e vocês celebram com uma mesa farta e todos participam. Nós queremos estar nesse meio. Então é por isso que haverá estrangeiros apacentando os rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores, porque eles terão vindo se ajuntar aos judeus, porque verão alegria, festa, celebração, banquetes, paz, e vão querer se tornar judeus, porque eles não tinham lá na sua terra. Mas eles veem sabedoria, paz e alegria naquele lugar, e por isso é que haverá estrangeiros. Virão de boa vontade se unir e colaborar no trabalho, se ajuntar a nós, multidões. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Então veja essa salvação que começou lá com pobres, cativos, presos, doentes, enfermos. Agora nós já temos aqui uma transformação pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Eles já foram transformados, já foram curados. Então, nós batizados com o Espírito Santo, nós judeus, povo de Deus agora unidos, gentios e judeus, porque foi feita a paz em Cristo pela graça, nós nos unimos agora, nós fomos enxertados realmente agora a videira, a vara, para dar os frutos juntos com o povo de Abraão, com as promessas de Deus para Abraão, com alegria, com louvor, com cânticos, com banquetes, com festa, com celebração. Então, receberemos os dons da ministração da palavra, porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. O sacerdote é aquele que ora, intercede a Deus pelo povo, é aquele que é reconhecido como tendo comunhão com Deus, também é o que traz a palavra, o ensino, o conserto, o arrependimento, a palavra de vida, a palavra de exortação, de perdão. Não serão sacerdotes, vos chamarão ministros de nosso Deus. Estarão realmente nessa posição de ministrar a palavra de Deus, ministrar o conhecimento de Deus para povos, pessoas de todas as nações. Comereis a riqueza dos gentios, porque os gentios vão abrir de bom grado o coração, as riquezas, as casas, a cidade, para a palavra de Deus. E haverá essa união. Vamos estar juntos na mesa do banquete, junto com os gentios. Pode ver que Jesus, quando ele prega, quando ele evangeliza, e as pessoas se convertem, e as pessoas o seguem, as pessoas o chamam para uma festa em casa, para celebrar essa nova vida, para um banquete. Então comereis a riqueza dos gentios, porque na sua glória vos gloriareis. Nessa alegria do céu, chegar aos gentios, do céu na terra, do céu numa terra que antigamente era abandonada, esquecida, era o vale da sombra da morte, sem Deus, sem Jesus, sem alegria, sem vida, sem celebração, sem pão, sem vinho, sem sorriso nos lábios. Agora eles recebem essa bênção, essa cura, essa libertação e vão abrir a sua casa para a ceia, para o banquete com Jesus e com o povo de Deus. Versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque realmente o reino de Deus é alegria e paz. O final é a vitória, mais do que vencedores em Cristo. Recebendo a vitória, recebendo a conquista, perdão, a cura, a libertação, o que tem agora é só alegria, é festa, perpétua alegria. É o resultado da vitória, da conquista, é o fim. O final da história é alegria perpétua no reino de Deus, na presença de Deus, cantando, louvando com todos os profetas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com Pedro, com Paulo, com Tiago, com João, na mesa com Jesus, tomando do vinho, do fruto da videira que Jesus prometeu. Vou beber com vocês no reino do meu Pai, estaremos juntos, estaremos louvando a Deus, estaremos
nos alegrando em Deus. Então, que você possa também tomar posse dessa palavra de verdade, de justiça, de salvação, de alegria, de perpétua alegria na presença de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.